Bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. A nossa missão aqui, vestindo o chapéu de analista financeiro sênior, é desconstruir a fundo a mecânica e a psicologia por trás dos ciclos de mercado. A ideia é deixar um pouco de lado o pânico e a euforia das manchetes diárias e olhar para os dados concretos, para entender exatamente como as engrenagens das fases de alta e de baixa operam de verdade. O nosso roteiro é bem direto. Vamos passar pela origem dos touros e ursos, a anatomia dos ciclos de mercado, as tendências seculares e cíclicas, a psicologia do investidor, os sinais técnicos essenciais de topos e fundos e, para fechar, a gestão tático de risco na baixa. Vamos começar então com a seção 1, a origem dos touros e ursos. Olha só que interessante, a linguagem sempre molda como a gente pensa e no mercado não seria diferente. A nossa terminologia atual é super antiga, remonta aos ambientes mercantis do século XVIII. Lá atrás, a famosa crise da bolha dos mares do sul, em 1720, popularizou bastante os investidores que apostavam na queda. Foram eles que cimentaram esse jargão que dita o tom dos jornais até hoje. Inclusive, tem um provérbio do século XVI que diz exatamente isso. Não é sábio vender a pele do urso antes de ter capturado o urso. Essa frase, de forma literal, estabeleceu a base conceitual para o famoso short selling, a venda descoberto. Ela define muito bem aquele participante pessimista que vende um ativo que nem possui ainda só na esperança de recomprar mais barato no futuro. E visualmente, vamos combinar, esses dois animais formam uma metáfora perfeita. O ataque de baixo para cima, com os chifres do touro, mostra aquele otimismo agressivo, os preços subindo, uma compra quase desenfreada. Já a patada pesada de cima para baixo do urso representa exatamente a capitulação, a extrema cautela e a pressão das vendas em massa. Seção 2. A anatomia dos ciclos de mercado. Tirando as metáforas de cena e indo puramente para a matemática, nós temos um número mágico, 20%. Seja uma arrancada a partir de um fundo recente ou um mergulho a partir de um topo histórico, esse é o grande gatilho. Essa é a barreira oficial e psicológica que confirma a transição de um mercado otimista para um pessimista ou o inverso. Olhando para esses dados, fica claríssima a enorme assimetria do mercado. Historicamente, os bear markets, os mercados de baixa, são contrações super intensas e violentas que duram em média só de 9 a 14 meses. Já os bull markets são verdadeiras maratonas, são expansões sustentadas de múltiplos anos que constroem uma riqueza geracional, varrendo para debaixo do tapete a maioria dos sustos de curto prazo. Entrando na nossa seção 3, tendências seculares e cíclicas. Acontece que nem toda tendência tem o mesmo peso na balança. Para avaliar o risco do jeito certo, é vital separar o ruído diário das grandes mudanças estruturais. Uma tendência secular, por exemplo, é a nossa linha de base. É uma maré gigantesca, empurrada por fatores demográficos e macroeconômicos fortes, que dita a trajetória do mercado por 5, 10, às vezes 25 anos, absorvendo facilmente interrupções momentâneas. Por outro lado, a tendência cíclica é como uma onda menor na superfície dessa maré enorme. Querem um exemplo perfeito? O crash vertiginoso causado pela pandemia em 2020. Foi um choque brutal, absurdamente rápido, mas que foi puramente cíclico. Ele não teve força para quebrar a tendência secular de alta que já predominava naquela década. O que nos leva à seção 4, a psicologia do investidor. No fim do dia, atrás de toda a tela piscando, existe o comportamento humano. E o ciclo coletivo de emoções é quase um roteiro de 4 atos. Começa meio invisível, lá na distribuição, com o dinheiro inteligente colocando o lucro no bolso em silêncio. Depois vem a aceleração, seguida pela capitulação, aquele pânico absurdo onde todo mundo vende a qualquer preço. É exatamente no fundo do poço emocional que a coisa estabiliza e o investidor de valor entra em cena. E é justamente aí que moram os nossos piores inimigos internos, os vieses comportamentais, o efeito manada cego, aquele viés de conformação, de só buscar informações que concordem com a gente, e claro, a aversão à perda, que faz excelentes ativos serem vendidos no pior momento possível. Entender e domar essas falhas cognitivas é o grande divisor de águas entre o profissional e o amador. Vamos para a seção 5, sinais técnicos de topos e fundos. Depois que mapeamos a psicologia de massas, precisamos usar análise técnica. Diagnóstico é bom, mas o que paga a conta é execução tática. Então, como é que se identifica de forma fria e calculista uma reversão de tendência antes que ela vire manchete em todo lugar?
A gente busca monitorar fraquezas estruturais escondidas. Analistas ficam de olho em um MACD ou outro indicador de momentum perdendo muita força, formação de topos e fundos cada vez menores e dias de distribuição pesados com muito volume. E, super importante, muito cuidado com as armadilhas de urso. Aquele falso comprimento de suporte que parece o fim do mundo, estopa todo mundo que apostou na queda e de repente reverte o forte para cima. Por fim, chegamos à seção 6, gestão de risco na baixa. A verdade é que ninguém, mas absolutamente ninguém, acerta o fundo exato do mercado de forma consistente. O segredo da sobrevivência é focar no que a gente controla, os processos sistêmicos. Em plena tempestade, fazer preço médio em ativos de alta qualidade, rotacionar para setores mais defensivos e manter limites de perda extremamente rígidos. É tirar totalmente a emoção da tomada de decisão. E sabe aqueles períodos em que o mercado anda de lado e não vai para lugar nenhum? É o famoso viés de ação vitimando o investidor impaciente. Fases longas de consolidação não são motivo para negociar à toa ou entrar em pânico. Elas são uma fase essencial de preparação e acúmulo de energia para o próximo direcional. Para fechar a nossa análise de hoje, fica a grande provocação. Um portfólio vencedor não serve só para sobreviver ao caos. Diante de um pessimismo sistêmico agudo, fica a pergunta: o urso vai devorar o capital na mesa ou esse inverno rigoroso do mercado servirá exatamente como a fundação estratégica para se capitalizar no próximo grande ciclo de alta? Pensem nisso.